para a evolução de todos os seres que criou no mesmo universo. Portanto, vós que ainda palmilhais a estrada da terra, vós que ainda vos sentis presos aos grilhões da matéria, sabeis aproveitar as vossas forças incessantes, num trabalho honesto e digno, sabei alimentar o vosso espírito da ciência espiritual confortadora, salvadora, e tereis iluminado as páginas da vida futura, até que nela o vosso espírito ingresse. Meus amigos, a vida é sempre a vida. A vida permanece, a vida é infinita, com as suas dores, com as suas alegrias, com todo esse conjunto de atributos que a cercam. A vida é sempre infinita, e porque o homem empalidece, aterroriza-se perante o fantasma da morte, se a morte representa, apenas, o carcereiro que lhe vem abrir a porta da prisão, para que ele possa galgar as moradas eternas. Porque aterroriza-se o homem diante da pedra fúnebre de um sepulcro, se aquele sepulcro não contém mais do que a ossada daquele corpo, que foi a morada provisória do seu espírito. O homem deve ter a mente levantada e nobre, cheia de conhecimentos sãos, para bem saber que a vida é lá. Parte dela se desenrola sobre a terra, porque há necessidade dessa escala para a edificação do próprio espírito, mas a recompensa é lá. O prêmio é lá. A dita felicidade é lá. Corações que estreitais relações amigas, para quem os outros corações amados palpitam iguais sentimentos, não vos importeis com essa separação provisória que o mundo julga eterna e aguardai a hora em que, desprendidos do corpo material, vos alardes a pátria do infinito, com os vossos irmãos, gêmeos do mesmo amor, piedosos do mesmo afeto, crentes na mesma fé, fervorosos na mesma caridade, vos possais unir diante de Deus, por todos os séculos, por todo o infinito. Deixar que os sepulcros fiquem vazios, deixar que o mundo se canse de vos julgar mortos. Não são mortos, os mortos são os eternos vivos. Viana de Carvalho. As palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Esta é a palavra de Jesus. Bem-aventurada é a alma sofredora, porque nela será derramado o bálsamo suavizante que cicatriza todas as dores. Jesus, o Divino Mestre, sempre se ocupou solícito das suas criaturas, visitando os enfermos, curando-os, sarando as suas chagas, visitando os pecadores, levantando-os e libertando-os das suas culpas, descendo a podridão do vício para sanar os escravos do pecado. Jesus deu sempre o exemplo de uma caridade absoluta. Assim o homem, desejoso de seguir os passos do Divino Mestre, deve meditar sempre sobre as suas palavras, todas as vezes que um sofrimento, uma dor venha cruciar a sua alma. O que é a vida na terra, meus caros irmãos, senão a cruz permanente? Feliz é a criatura que busca tirar do sofrimento o proveito que ele pode dar ao seu espírito. A cruz do meu Senhor, disse Teresa de Jesus, em êxtase, divisando no alheio a figura imaculada do Divino Mestre, coroado de luz e glória, e que quando na terra havia sido vilipendiado, maltratado, injuriado por todas as criaturas, e somente compreendido pelas que compunham o diminuto número de seus apóstolos e discípulos. E, aquele que se dizia diretor de almas, aquele que preparava criaturas para a vida eterna, cuspiram-no em face, e ridicularizando a sua personalidade divina, o coroaram de espinhos para simbolizar um rei terreno. Mas, o reino de Jesus era do outro mundo e não desta terra impura que não o compreendeu, não o aceitou, não amou. No além, onde os espíritos cultuam a verdade e a justiça, o nome de Jesus é adorado, é querido, é elevado. Vós, criaturas da terra, que vergais ao peso da dor, não desespereis, lembrai-vos que o sol de justiça há de raiar um dia sobre as vossas almas, o que valerá todo o reino de Jesus, para a glória do seu Espírito. Melhor será suportar todas as dores físicas, todos os pesares temporários e materiais do que sobrecarregar o Espírito com responsabilidades. Amados meus,
que tendes fé e que esperais pela felicidade eterna, tendes sempre estas palavras a soarem nos vossos ouvidos: o reino de Jesus não é deste mundo. O reino do Divino Mestre é no além, nos corações dos espíritos redimidos, das almas imaculadas. Tendes sempre pensamentos nobres e altruísticos, velai pela felicidade de vossos espíritos e vereis como que uma onda eterna de felicidade invadir o vosso ser, elevando-vos, arrebatando-vos para o infinito. Amai um pouco, meus caros amigos, compreendereis a dor dos vossos irmãos, sacrificai-vos por eles e eliminai, de uma vez para sempre, os pensamentos ignóbeis, mesquinhos e muitas vezes prejudiciais aos vossos espíritos. Esquecei as ofensas pelo amor de Jesus. Não há dor, não há angústias, não há sofrimento maior do que atirar à face do Divino Mestre esses pensamentos que infamam em vós, assim, como que fazeis sofrer novamente aquele que já tanto sofreu por vós, porque Jesus é caridade, é amor e, pelo amor com que vos amardes, Ele compreenderá se vós o amais também. Minhas caras amigas e minhas irmãs, vós, criaturas doces e meigas, vós, portadoras da verdadeira fé, porque o coração feminino tem altares consagrados à fé, elevai-vos sempre, para que possais aproximar-vos do Divino Mestre. E, vós, homens de caráter, não deixeis macular a vossa vontade. Tende-a sempre resoluta e não penseis que essa vontade valerá de alguma coisa se se mantém resoluta, se se mantém responsável, se se mantém, como direi, não quero usar termos violentos, quero ser bem claro e por isso digo, irredutível. Amai-vos uns aos outros é a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros, vos repito eu, ainda hoje. Que a paz bendita do Salvador fique convosco hoje e sempre. João de Freitas. A letra e o espírito. Caros amigos e prezados companheiros, um voto de paz e de amor, trazido pelo vosso velho confrade. Respeitador das leis, tendo nelas envelhecido, gosto sempre de acentuar o respeito, a obediência ao espírito da lei. Se os homens, guiados por uma vontade firme ou um desejo de acertar, procurassem sempre o espírito da letra, onde quer que essa letra se encontrasse, teria mais certeza e mais justiça nas suas decisões. A própria justiça seria melhor compreendida. O espírito em si traz a ideia de que deve absolver incondicionalmente. E assim, vai à barra dos tribunais um espírito decaído, um malfeitor para os homens, e vão os homens reunidos aplicar as suas leis, em sua letra e essência. À barra do tribunal humano, reúnem-se os espíritas e, como veem a letra das leis que lhes diz, não julgueis para não serdes julgados, absolvem. O que vê o indivíduo que assim procede? Esse indivíduo viu a letra. Mas o espírito da letra a ele não soube extrair. É exatamente disso que se trata. Assim, se vós engaiolais as feras para que elas não causem dano à população, assim como vós isolais os leprosos, e não tendes nisso sentimento nenhum descaridoso, assim como vós criais sanatórios para os sem razão, não os deixando à mercê dos seus próprios desatinos, assim também, prendei o facinora, pois que preso, não poderá produzir mal maior ao seu semelhante, acumulando uma grande soma de responsabilidades no seu próprio espírito. Eis o espírito da lei. Agora, se entrais num júri impressionados pela leitura dos jornais, levando de caso pensado a vontade de castigar, te feris sem caridade, para mortificar o corpo, somente porque o indivíduo é um elemento nocivo, mesmo funesto à sociedade, é um erro. Procurai ver sempre o espírito da lei, sempre em espírito. A lei é o poder, a obra suprema, a lei parte de Deus e o homem, na feitura de seus códigos, tem ao menos a ideia inata de se aproximar de Deus, pela justiça e não lhe assiste o direito de acusar a vítima, somente por pensá-la culpada. Vítima somos todos nós. Cedo ou tarde, se manifesta a justiça divina, a única inflexível, a única infalível, mas, enquanto pisamos este mundo de torpezas e iniquidades, cumpre-nos praticar essa lei,
com critério, amor e coração. Espiritismo que é? É a manifestação clara e potente da vontade de Deus e, por assim dizer, o espaço infinito a falar com a humanidade terrena. E direi mais, o meio pelo qual os mundos infinitos se comunicam entre si. Vós sabeis que há habitantes nos diversos planetas, nos diversos mundos e, esses mundos, entre si, entretêm estas comunicações, assim como a Terra entretém com o mundo invisível. Não sabeis que o mundo do espaço vem à Terra e o mundo da Terra vai ao espaço? São mais raras essas manifestações daqui para lá. No entanto, me é permitido dizer que já podem ser feitas, quero dizer, espíritos da Terra se manifestam aos mundos do seu alcance, dando comunicações. Já se sabe disto. Eu ainda não o vi, mas creio na palavra de quem me disse e, respeitosamente, sem orgulho trago para vós esta afirmativa. Ora bem, Espiritismo é o cumprimento da lei. Espiritismo é a manifestação da justiça. Espiritismo é a revelação da verdade. Revelação progressiva, moderada, mas sempre interessante. O mundo dos espíritos muito tem a ensinar de proveitoso para vós, depende do vosso desejo de receber. Procurai receber e tereis a manifestação dos espíritos instrutores. Eu, quando cá estive, vi muitas coisas belas. Tive ocasião de aprender, mas, há sempre um mas em tudo, não me foi possível reter muito bem tudo quanto eu vi. Não me foi possível, em razão do meio. Longe de mim o pensamento de acusar, mas o meio influi em tudo. Tomai uma semente boa, plantai-a num terreno forte. Vereis que a semente medra e, em pouco tempo tornar-se a árvore. Colocai-a num terreno pedregoso e vereis que a semente, embora de boa natureza, não poderá medrar, por causa do terreno. É o que se deu comigo, terreno árido, não dei fruto. Se Deus me permitir, quando aqui voltar, espero vir mais solidamente preparado para poder doutrinar. Não da maneira porque fiz, imperfeita, não direi má, porque tudo quanto fiz não esteve longe da realidade. Agora vindo, espero, fazer melhor. É isto, meus caros amigos, eu faço um voto sincero para que a preciosa semente de espiritismo, que os bondosos amigos do espaço, meus e vossos instrutores, procuram semear no espírito brasileiro, encontre terreno onde possa medrar a religião espírita, para que se erga a árvore poderosa, colossal do espiritismo. Tendo desejo de aprender muito mais, para poder também transmitir os ensinos que for recebendo. Vejo aqui, criaturas que vivem na terra, devotados amigos, a quem eu visitei por várias vezes, embora da última me tenha ausentado por mais algum tempo, mas, nem sempre é possível vir muito a miúdo. Estudante que sou, tido como um mestre. Ingrata ironia. Estudante que sou, é preciso colher dados, verdades, para que a minha humilde presença não seja inútil, não seja uma visita dessas que entram e falam banalidades e retiram-se sem proveito, se, porventura, colheis algum por mim. Eram estas as verdades que vos vinha afirmar e, portanto, Espiritismo é a revelação divina, Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Espiritismo é a verdadeira religião dos espíritos instrutores. Espiritismo tem a chave da vida eterna. Espiritismo prepara para essa mesma felicidade. Espiritismo é a luz divina manifestada ao homem. Que essa luz guie os vossos passos e que essa luz guarde também os meus. Até breve. Spínola. Corpo e espírito. Paz e amor a todos os homens. Luz e caridade a todos os espíritos. Permita o Senhor que a doutrina espírita vá ganhando terreno em vosso meio, para a vossa felicidade. Que essa mesma doutrina fique com a vossa vida, eterna. Costuma o homem pensar que, cuidar o seu espírito é o mais necessário, com prejuízo embora do seu corpo físico. Mas não é. O espírito é a parte essencial do ser, e a vida, é a parte nobre. Deus a formou para esse progresso contínuo de todos os séculos até a perfectibilidade para que foi criado.
O corpo físico é o instrumento de que se serve o espírito para viver na Terra durante um certo espaço de tempo. Considerar o corpo um traste imprestável, de que não se deve cuidar, a que se não deve proporcionar conforto, bem-estar, é doutrina errônea. Já lá se vão os tempos em que os homens castigavam os corpos materiais com jejuns, sacrificando os organismos físicos. Já lá se vai o tempo em que, para aproximar-se de Deus, o homem julgava necessário enfraquecer o corpo. Hoje faz-se exatamente o contrário. Fortalecei o corpo para que ele seja robusto e possa conter as expansões do espírito. Velai e zelai pelos vossos corpos. Velai por eles para que a sua saúde não se altere. Zelai por eles para que sejam guardados em pureza, em honestidade, porquanto o corpo, se não é guardado nesses dois elementos, prejudicará o seu espírito. Quantas vezes os desvarios humanos, as quedas, e imperfeições do homem, prejudicam o seu corpo, atingindo a integridade do espírito. Cuidai dos vossos corpos, dando-lhes não só o necessário, não só o alimento, como o conforto, o sossego, a tranquilidade. Assim, o espírito que o habita será também forte, robusto. Da mesma maneira que o homem não se apraz em viver numa casa deteriorada, esburacada, imunda, assim também o espírito não se apraz em habitar um corpo desleixado, sem trato, e, permitir a expressão, vagabundo. Cultivai a intelectualidade do vosso ser, cultivai a vontade espiritual da vossa alma, mas não vos descuideis dos privilégios da vossa natureza física, das suas necessidades. A mulher, especialmente, escrava da moda, torna-se, muitas vezes, o algoz do seu próprio corpo, já nos seus vestidos, já no seu calçado. Quantas vezes o organismo feminino se ressente desse rigor excessivo da vaidade que, para embelezá-lo, torna-o, muitas vezes até ridículo. Sede mais caridosas como o vosso corpo. Guardai-o das intempéries, das correntes subversivas da moda, mas tudo isso, sabendo que, assim fazendo, beneficiareis o vosso espírito. Longe de mim o pensamento da vaidade. Eu não vos disse que os cobrisse de enfeites, de luxo, não é isso. Conservai os vossos organismos em estado de saúde, esta é a frase. Dando-lhes as horas necessárias ao repouso, vós não tereis fadigas excessivas e sereis prontos para o trabalho. Cultivai o que ainda tem maior importância, as faculdades do vosso ser. Acostumai o vosso espírito, fazendo-o aprender a discernir entre o belo e o impuro, entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o verdadeiro e o falso. Aprendei a desenvolver nos vossos espíritos sentimentos de justiça, de caridade, e de piedade cristã. Vós mulheres que tanto amais a beleza, que tanto desejais influir no mundo pelos vossos dotes, pela vossa presença, lembrai-vos de que uma pessoa culta, instruída, preparada, causa muito melhor impressão do que uma boneca adornada de enfeites. Assim, apurai as qualidades morais do vosso ser. Colocai-vos inteligentemente no plano em que Deus vos colocou. A mulher foi feita para ser a rainha do lar. A mulher foi feita para imperar pela doçura e pela bondade. A mulher foi feita para a verdadeira mãe de família, carinhosa e boa. E a mulher de hoje repele a sua principal missão, que é primar pela elegância do traje, com prejuízo, embora de sua alma. Em sua própria natureza, em si, a mulher cerra o coração ao principal amor, o amor de Deus que veneram as criaturas humanas. E é vós que estáis nesse recinto para conhecer as revelações do Espiritismo, ou a vós outros que aqui vindes pela curiosidade de ouvir as manifestações daqueles que já partiram, diremos, abre os olhos à luz da verdade, vós corações femininos, vós criaturas do que Deus formou para a verdadeira felicidade, lembrai-vos, não sois apenas matéria, tendes um espírito, cultivai esse espírito. Cuidai do vosso corpo, nas condições em que já vos expliquei, mas cuidai do vosso espírito porque ele é a parte moral do vosso ser. Ocupai na sociedade o papel que vos é destinado,
vós pioneiras do amor. Minhas caras irmãs, muito me interessa o vosso futuro. Muito me interessa porque, tendo sido também, na terra, mulher, eu gosto de vê-las batalhar pela causa do bem, gosto de vê-las paladinas da caridade e da verdade, gosto de vê-las dirigindo a humanidade por intermédio da escola, gosto de vê-las no seu papel de mães de família, formando caráteres, formando cidadãos para a pátria, formando espíritos para o rebanho do Senhor. É assim que eu gosto de vê-las. E, por isso, fazendo esta visita, eu, assídua frequentadora desta casa, eu que adoro as crianças, que desejo a felicidade delas, apelo para vós todas, mães de família, donzelas que aqui presentes estais, dedicai-vos à causa das crianças, velai por elas, protegei-as, amparai-as como vosso carinho e não vos afasteis um ponto sequer daquele posto em que a própria Mãe de Deus vos colocou. Sabei guardá-las. Subi pelo amor à humanidade, pela caridade, pela piedade cristã. Descer ao pântano da terra para a conquista do erro, para o prazer do corpo material, para a perdição, jamais. Minhas queridas irmãs, amo-vos a todas e a vossa felicidade eu desejo. A vós o meu voto de paz e de amor. Dotai os vossos espíritos dessas virtudes, dessas verdades, o que espero fareis desta forma, dedicando-vos ao amor, à justiça, à caridade. Que a paz de Deus fique com todos vós. Anália Franco. Claridades espirituais. Paz e luz. Elementos indispensáveis ao espírito. Paz, para sua tranquilidade e sossego, luz para o seu progresso espiritual. Dois elementos imprescindíveis para aqueles seres de boa vontade que desejam crescer, moral e religiosamente, diante do seu Senhor. As belezas do Espiritismo, caros irmãos, têm sido realçadas diante de vós, por grande número de espíritos, essa pleiade incansável de batalhadores que propugnam pelos ideais espiritualistas. A excelência do Espiritismo tem sido cantada em prosa e verso, por espíritos adiantados de grande valor, na terra e no espaço. Nunca demais, porém, que um espírito venha dar o seu parecer, também a respeito dessa doutrina sublime, que é o apanágio das almas sãs, porque purifica-lhes os conhecimentos, santifica-lhes o íntimo e aproxima-as do ideal cristão. Analisando, caríssimos irmãos, a manifestação última realizada neste instante, vós pudestes constatar a primazia, a excelência do Espiritismo sobre todas as religiões que se pregam no orbe terreno. Tivestes diante de vós, um espírito fino e culto, sacerdote de uma igreja, pensador caridoso e bom, mas que, no instante supremo de passar desta vida para a vida essencialmente espiritual, não compreendeu a transição. E por quê? Seria que o peso das suas culpas empanassem por tal forma o horizonte da fé, que não lhe fizesse ver a responsabilidade de pertencer a outro mundo. Não. Ele tinha fé enraizada no âmago da sua consciência, sabia crer, mas, essa mesma fé era imperfeita, porque ele não soube descortinar o fenômeno da morte, porque, nela penetrando, pôde ver, cedo, a claridade de uma nova aurora. Enquanto que os espíritos pertencentes ao credo espírita, igualmente bons, igualmente dedicados à causa, igualmente cristãos, fecharam os olhos às coisas terrenas e os abriram às claridades espirituais. Mas, tinham meditado, tinham pensado, tinham refletido muito, tinham estudado muito o porquê da existência, o porquê da morte, o porquê da vida. Assim, quando o momento do trespasse chegou, eles fecharam os olhos suavemente, para os abrirem, em seguida, às claridades espirituais. Poderia citar nomes diversos de entidades, hoje espirituais, com as quais se deu na Terra, o que, exatamente, acaba de dar-se com esse espírito, outros tantos exemplos de criaturas cristãs, fervorosos adeptos do catolicismo, devotos do protestantismo, que passaram para outra vida com a fé inabalável no sangue precioso do Cordeiro Imaculado e que compreenderam que já estavam do lado de lá,
da outra margem do rio da vida. Não discuto personalidades, deixo traços. Se as outras religiões são insinuantes por darem a certeza da vida eterna, o Espiritismo se propõe a provar, documentando com fatos inegáveis, irretorquíveis, de que a vida permanece além do túmulo. Os bem-intencionados, aqueles que, dentro do cristianismo propugnam pelos seus ideais, dedicando-se, com a pureza da sua alma, esses, mal atravessam os arraiais de outra vida, passam imediatamente para as fileiras espíritas. Vós tivestes a prova, neste instante. Esse espírito que aqui estava presente, não se horrorizou quando se lhe disse que estava dentro das paredes de uma casa espírita. Não se horrorizou, porque viu que a claridade que lhe abriu os olhos, proveio, exatamente, dessa instituição de caridade, cujo nome está ligado, per omnia saecula saeculorum, ao nome do discípulo amado do Senhor Jesus. E a mim, novel batalhador dessa doutrina, porque só passando para outra margem da vida, tive o meu entendimento esclarecido sobre ela, mas, idealista que sou, porque sempre me bati pela pureza, pela honestidade, pela justiça, a mim, novel batalhador, como vos disse, causa alegria imensa ter de externar o meu pensamento, mais uma vez, dentro da vossa casa, exemplo real da ideia de espiritismo. Incito-vos, caros irmãos, a serdes cada vez mais coligados, para, cada vez mais unidos, cada vez mais fervorosos, firmardes profundamente os alicerces da vossa fé, nas verdades eternas. Assim, cessarão as lágrimas pelos filhos que partiram, assim não chorará a viuvez do espírito, aquele que chora a viuvez do corpo. Assim, não se sentirá desolado, o filho amante de seu pai, porque sabe, tem a convicção de que ele vive, ele existe e permanece como sempre permaneceu, com a vantagem ainda, de estar fora de um corpo apodrecido que tolha as grandes aspirações do espírito. Assim, o amigo querido não pranteará, sem consolo, a perda do seu amigo. Assim, o irmão afetivo, não acreditará ter perdido a afeição do seu irmão e a mãe carinhosa e boa não se sentirá abandonada pelo carinho extremoso do seu filho. Todos compreendem que o afeto entranhado entre dois seres, não parte do corpo e sim da alma. O corpo pode ter as sensações físicas, o corpo pode ter as substâncias indispensáveis à propagação da espécie, o corpo pode ter a sensação do belo, mas é sempre um belo material, um belo imperfeito e que, para ser apreciado, tem que ser contaminado, enquanto que o espírito ama em toda a pureza, ama em toda a profundeza de um amor sempre claro, luminoso e belo, que não contamina o objeto do seu amor. O espírito que ama não está sujeito às leis da matéria. Amai-vos, meus caros irmãos, com essa espécie de amor profundo, que aproxima o homem do seu Criador. Amai-vos, como Jesus quer que vós vos ameis, profundamente, lícita e luminosamente. Amai assim entranhados, profundamente ligados a essa obra cristã, vendem cada um desses seres pequeninos confiados a esse asilo, alguém de um passado remoto, a quem vos prende uma grande dívida, a quem vos une uma grande recordação, porque aqui dentro, meus caros amigos, desenrolam-se romances espirituais, cenas do passado, revivem afeições que o esquecimento considera mortas, revivem cenas de amizade legítimas, amores, afetos, que o corpo material espezinha, mas que o espírito eleva, aprecia e vê. Amai, portanto, essas crianças, como se realmente fossem vossas, como se fossem as filhas do vosso coração, para que elas possam ser uma demonstração segura da vossa piedade, do vosso amor, dentro desta casa, enquanto que, se elas censurassem o vosso modo de proceder, isso nos afetaria muito mais que a qualquer delas. Nós recebemos o coração e nós recebemos a falta de amor da mesma forma. Meus amigos, a obra é grandiosa, o futuro aí vem, coligai-vos com amor e colhereis as bênçãos dos céus. Sempre constante convosco,
sempre indo e voltando, sempre pensando em voltar, sempre indo e vindo, que quereis. É a força do afeto, da simpatia, da amizade que a vós me prende, é o laço indissolúvel do pensamento. Que a paz luminosa do Senhor fique convosco hoje e sempre. Como sempre, adivinharei-me. José Dácio. Jesus. Senhor e Mestre, bondoso Pai e amigo, eis que uma vez cabe ao teu servo erguer a ti os seus olhos, para beber a inspiração com que deve traduzir ao homem a majestade sublime do teu ser. Senhor e Mestre, amigo e Pai, perdoa a incompetência da prece e vê a natureza do sentimento. Senhor e Mestre, Pai e amigo, pastor das almas desvelado e bom, escuta a prece do teu servo, quando, erguendo a ti os seus olhos, suplica a ti luz caridosa, vivificante e pura que desça em caudais, ilumine o cérebro dos teus filhos, fazendo-os compreender em toda a sua plenitude, o verdadeiro amor e a caridade do Onipotente. Amigos e irmãos, todos vós na terra sois passageiros itinerantes nessa viagem para as alturas. Todos vós na terra, irmãos meus, sois ovelhas transviadas do regaço do pastor e todos vós na terra, um dia, orientados, modelados nesse amor divino que aproxima a criatura do seu Criador, chegareis à verdadeira luz e sereis crentes verdadeiramente compreendedores da vontade do Altíssimo. Guardai-vos, porém da maior de todas as misérias, a ingratidão. Ela não vem da fraqueza humana, da tentação da carne ou do ambiente, denota a inferioridade do seu espírito, aquele que merece a qualificação do termo vil e abjeto que o homem denomina gratidão. Que diríeis vós da criatura que, depois de receber o maior benefício de um ser humano, desde o amparo, o apoio, até o supérfluo, por fim, caísse no defeito horrível da ingratidão, cuspindo na face do seu protetor? Que direis vós, então, daquele que, depois de receber de Deus a maior de todas as bênçãos, pois a vinda de Jesus ao mundo representa o maior dom de Deus à humanidade, depois de receber de Deus essa prova imensa do seu grandioso amor, ainda apresenta dúvidas sobre a visita augusta do seu bendito Filho, que veio a este mundo para erguê-lo do lodo, que o formou para o bem, que lhe deu o próprio livre-arbítrio com que ele nega a Jesus, ao Cristo de Deus. Tecer-lhes honras concedidas a seres humanos. Loucuras, pensamentos ignóbeis que rebaixam, abatem, infamam, até. Sede pecadores, porque a vossa fraqueza isso vos impele, errai porque a contingência humana é esta, mas não afronteis a divindade com esta ignorância, com esta ignomínia, com esses insultos, com essa ingratidão sem nome, que faz rebaixar a obra mais bela das mãos de Deus, a criação do seu bendito Filho. Meus caros amigos, vós estáis dentro de um templo espírita. Espiritismo é religião. Deixar que outros pensem que espiritismo é só ciência. Não. Espiritismo é ciência e espiritismo é religião dentro da ciência. Se aceitais as verdades sagradas da religião, sabendo que um dia sereis desprendidos do corpo animal, guardai religiosamente os sentimentos nobres e altruísticos, para que um dia também, desembaraçados das penas, possais aprender as belezas eternas do infinito. Pois bem, que esse sentimento avassalador de consciências, de corações, empolgue a vossa natureza de tal forma, que sejais realmente verdadeiros filhos de Deus, pela consciência exata, pelo verdadeiro coração. Mas, religião, é sacrifício. A religião do Cristo, começando na manjedoura de Belém, principiou com sacrifício. Alcançando o alto do Calvário, culminou com sacrifício. Portanto, meus caros amigos, vós que morejais cotidianamente pelo pão de cada dia, sofrereis. Tende as vossas cruzes sobre os ombros, vós que tendes o desejo de gozar um dia essa felicidade bendita, de que são possuidores os eleitos do Senhor, os espíritos amigos da caridade. Usufruindo essa flor preciosa que representa o amor de Jesus e fala em vossas almas. Que, no recôndito do vosso coração,
no âmago profundo do vosso ser, vive em amor puríssimo por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor, o Filho de Maria. Ele é o vosso pastor, ele é o vosso encaminhador, deixai tudo ao Senhor das vossas almas. Sei que não me conheceis pela palavra, tinha certeza disto, pois é a primeira vez que penetro em vosso meio, atraído pela simpatia religiosa que a vós me prende. Na vida, os meus esforços foram dedicados à pregação desta doutrina excelsa, mas longe desta terra, longe desta pátria tão querida de vós todos e que eu não tive o prazer de ver. Dediquei os meus dias, o meu trabalho, à pregação desta doutrina, quer nos ambientes religiosos, quer nos gabinetes de estudo e em meus livros procurei incutir aquilo que achava útil à verdadeira felicidade eterna. Mas, hoje, grato ao meu Senhor, pela recompensa não merecida, por tudo quanto os meus olhos, quase sem vista na terra, podem divisar de infinito, hoje, agradecido a tudo isto, não podia deixar de visitar um dia o asilo espírita João Evangelista, partidário das verdades eternas relativamente ao Filho de Deus. E curvo-me, reverente, diante de vós, dizendo-vos: meus caros irmãos, avante! Sempre avante! O futuro a todos espera, para lá todos vós caminhais e, se a fé em Jesus é o farol que guia os vossos passos, horizontes de luz se abrirão diante de vós, quando as sombras da morte cerrarem os vossos olhos cansados. Filhas minhas que entrais na vida, guardai as vossas almas em prece, guardai-as em sentimentos de caridade, amai-vos, entrelaçai-vos neste amor e que a bênção radiosa da Virgem Mãe a todas proteja, e que a bênção paternal do Divino Mestre repouse sobre vós todos, e também sobre o seu servo que muito tem a aprender ainda, para poder alcançar a luz que Deus tem destinado a todos os espíritos. Perdoai-me, se não pude dizer melhor, não estou familiarizado com o vosso meio e mesmo não tenho a força que se faz necessária. Experimentei ser claro diante de vós, se o não fui, perdoai-me e levai em conta o bom desejo, a boa vontade, o afeto sincero que me prende a vós, em virtude da causa que todos nós defendemos. Que a paz bendita do Senhor fique e permaneça entre vós e que a mim não desampare. Leon Denis. Colaboração Espírita. Filhos amados do Senhor, que a luz bendita da sua graça, da sua piedade vos ilumine. Que a caridade do seu Espírito paire sobre vós, para realçar as responsabilidades que pesam sobre vossos ombros, como criaturas filhas de Deus, crentes espíritas, crentes na mais pura doutrina revelada, a qual não foi revelada ao mundo apenas por uma teoria filosófica bem orientada, como também pela prática constante, exemplificada por Jesus. Filhos do Senhor, bem-amados, vós, depurados nas verdades eternas, que vos interessais pelo estudo transcendental das almas, vós, que vos imiscuís nas pesquisas reveladoras dessa imortalidade que é o apanágio da vida, vós, não desanimeis nessa carreira da terra para o infinito, apenas uma estação passageira fazeis neste momento. Descansai o vosso espírito nessa jornada perigosa que atravessais, da preocupação das existências passadas. Deus vela esse passado aos vossos olhos fracos de humanos. Nós, incessantemente vos dizemos, Espiritismo é luz. Espiritismo é progresso. Espiritismo é caridade. Incessantemente vos repetimos essas palavras que devem vir aos vossos ouvidos nos momentos de reflexão íntima. Incessantemente vos repetimos, torno a dizer, e para quê? Para despertar a vossa atenção para as coisas espirituais que vos cercam, a fim de que, sabendo escolher as boas, por elas vos deixeis dirigir. Mas, a verdade é que, não obstante todo este esforço, não obstante toda essa boa vontade, dia a dia, nós vemos, com pesar, que vós destruís aquilo que nós com tanto esforço construímos. Não vos deixeis empolgar pelas lutas mundanas, a luta é incessante, os espíritos interessados em derrubar as teorias espíritas, vêm, constantemente,
às vossas reuniões, aos vossos lares, aos vossos ofícios de trabalho, para perturbar a sementeira que cada um individualmente tem o dever de semear. Se penetrando em vossos lares para semearem, não encontrarem terreno, certamente desanimados voltarão, mas se encontrarem terreno propício, eles lançarão a perigosa semente. A luz espiritual tem interruptores como a luz fabricada pelo homem. Os interruptores fazem cessar a luz. A luz espiritual tem o seu ideal e esse ideal é o pensamento. Quando o pensamento vibra sereno e forte, para o bem, para a caridade, a luz espiritual ilumina como a mais poderosa lâmpada, mas quando o pensamento é contrário à evolução do bem, a luz espiritual se fecha e o cérebro permanece em trevas. Vós tendes parte direta neste trabalho. Não somente a direção é importante, a execução igualmente o é. De que serve dirigir, determinar, ordenar, se a determinação não é executada? Assim, somos todos colaboradores da mesma obra e se a maior responsabilidade me cabe, não pequena é a vossa. Sem repetir, somos colaboradores e se eu tenho de dar contas diretas a Deus da orientação que me foi confiada, se eu tenho de dar contas sobre essa obra monumental da qual Jesus espera o fruto, vós também, como trabalhadores dessa seara, haveis de dar contas do vosso dia de trabalho. A obra perdurará. Meditais sobre quanto vos venho dizer. Espiritismo salva e espiritismo perde. Espiritismo salva quando seu ensino é tomado, religiosamente cumprido, ao menos religiosamente desejado. Mas quando o espiritismo é apenas a luz afastada, que o indivíduo diz que é bela, mas deixa lá, esse não dará resultado. É preciso que a luz se projete para que se possa julgar. Assim o espiritismo tem de ser pregado sobre os telhados. É a palavra do Cristo. Ele subiu ao alto da montanha. E por que no alto da montanha? Lá o horizonte é mais vasto. Do alto da montanha o horizonte é mais saliente. O alvo é o mais distinto. Vós tendes de subir a montanha se quereis a verdade. Sacrificar a luz do espírito ao pensamento indigno não é ter valor. Homens e mulheres que me ouvis, colocai a vossa fé tão alto que coisa alguma deste mundo a possa macular e se esta fé estiver tão alto quanto a montanha, a sua luz se fará sentir em largo círculo. Mas, se esta fé estiver como a lâmpada sobre o velador, pequeno é o círculo onde ela se fará sentir, disse Jesus. Este é o pensamento de Deus. Guardai as palavras que não são minhas, são dele. Vós sois o exemplo vivo diante dos que não sabem crer. Colocai-vos de tal maneira que, o homem mais indigno, mais vil, tenha respeito pela vossa maneira de proceder. Que a paz bendita do Senhor reine entre vós. Que a sua caridade perdoe a incompetência do discurso do seu servo. Seja feita, em tudo, a sua santíssima vontade. João Evangelista. Natal. Que alegria doçurosa banha de suprema luz o pulcro semblante de Maria, hoje especialmente. Porque a doce Virgem de Nazaré revela agora, mais do que em outra qualquer hora, a ventura celestial que lhe transfigura todo o ser. É Natal. Natal de Jesus. Congregam-se na terra e no espaço os seres para entoarem a Deus o hino de ação de graças, pela vinda do seu unigênito a este mundo. E o amor da Santa Mãe de Jesus se rejubila de santa alegria, pela vitória do seu Filho amado que, vencendo a morte, deixou a todos uma esperança firmada na verdade da sua palavra, o Verbo divino. Oferecei, meus amigos, a Jesus todas as demonstrações da vossa gratidão pela sua visita ao vosso planeta, visita que teve por fim desbravar o caminho que tinhais a percorrer para cumprirdes a vossa peregrinação terrena. Sensibilizem-se as fibras do vosso coração diante do quadro que busco traçar ante a vossa imaginação, a visão belíssima do Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, humildemente nascido nas palhinhas de Betlém. Bendizei a Maria Santíssima, sua excelsa Mãe, aquela que o Criador escolheu para depositária do seu mais rico tesouro. Glória a Deus nas alturas. Paz aos seres de boa vontade.
Bittencourt Sampaio. Oração. Fluidos de amor e paz baixem do céu sobre os filhos de Deus, que nesta hora imploram a assistência dos servos do Senhor. A Virgem Mãe os guie e proteja, incutindo em seus espíritos o fogo do amor de Deus, implantando no seu interior o germen dos bons pensamentos, fazendo nascer em seus corações a semente promissora da caridade e da justiça. Sou grato ao mundo cristão que nesta data, 13 de junho, recorre ao meu pobre auxílio, rememorando com palavras de doçura e carinho a ínfima personalidade que ocupou o meu espírito no passado. Sou grato, e rogo a Deus ricas bênçãos sobre todos esses amigos fiéis, que me buscam com pensamento em prece. Peço ao bondoso Deus a graça de poder os assistir de uma maneira proveitosa, encaminhando-os a todos para o seio amantíssimo do Divino Cordeiro. Maria, Mãe Santíssima, olha favoravelmente para os encarnados da terra. São fracos, Senhora, pobres criaturas humanas, espíritos que desejam progredir, mas não conhecem os meios de o conseguirem. Favorece-os, Senhora, com a tua graça, permitindo que eles possam abandonar o caminho do pecado e lhes perdoa, Mãe, os erros e as reincidentes fraquezas, inspirando-os no bem e na verdade. E Deus Pai, Deus Filho, e o Consolador Supremo os abençoem e os animem a prosseguirem impávidos no caminho que os conduz a Cristo, e por Ele ao Pai. Luz, misericórdia e graça a todos, pelo amor de Jesus. Antônio de Pádua. Instrui-vos. Paz e luz, amados meus. Como é bela a instrução espiritual que os vossos bondosos guias procuram ministrar aos vossos espíritos. Possam esses ensinamentos sublimes encontrar guarida em vós, para que saibais vos conduzir nesta vida, como criaturas conscientes dos seus direitos espirituais. É triste ver o homem pisar aos pés os seus privilégios divinos, calcando o que tem de mais nobre, a razão, farol que Deus acendeu para lhe iluminar a vida na terra. A vida material passa, meus amigos, e com ela os seus fugitivos gozos, enquanto que a imortalidade pertence ao espírito. Ilustrai os vossos espíritos, enchei-os de virtude e amor e aprendei a ser puros de corações, puros de mãos, puros de linguagem, para vos tornardes exemplos vivos na terra aos vossos irmãos mais fracos do que vós. Espiritismo é a luz. Brilhai. Célia. Deus existe. Graça, luz e paz, meus irmãos. Deus existe, vossa consciência vô-lo diz, vossa inteligência o afirma, vosso coração o sente. Provas de sua existência. Uma só, e basta. Quem entregou seu Filho na mão dos homens, a pregar a doutrina que rege a vossa fé, não o poupando até a morte na cruz. Quem, senão um Deus, conceberia esse plano de salvação, que foi fielmente executado para a redenção de muitos? Deus existe, meus amados, e a criação é obra da sua sabedoria. Colocai a mão sobre a vossa consciência, esta voz desconhecida que fala dentro de vós mesmos. Que voz diz ela que nos encoraja e anima? Esta frase justa e verdadeira: Deus existe. Deus é o Criador. Deus é teu Pai infinito. E sinto que esta certeza é a base da vossa fé e vos encoraja em presença da morte e nas tristezas da vida. Caros irmãos, orai, pedindo a graça de se converterem à fé os filhos ingratos que negam a existência de seu Pai e Criador. Max. Cumprimento da lei. Glória a Deus, Senhor e Criador de todo o universo. Paz às criaturas da terra e a todos os seres de boa vontade. Aprender, estudar, eis um grande dever do homem. Praticar ensinamentos recebidos, eis a conclusão justa de um esforço bem aplicado. Vós, que aqui vos reunis, tende em mira sempre fazer em vossa vida diária a execução daquilo que mentalmente aceitais. Amais a caridade. Sede caridosos. Detestais o egoísmo. Demonstrai-o pelos vossos atos. Sede em tudo fazedores daquelas virtudes que conheceis como ornamento do espírito.
Acima de tudo colocai o amor de Deus e logo em seguida o amor do próximo. Sem estes dois mandamentos é vã a vossa fé. Que Jesus vos ilumine e ampare ao meu voto sincero, e que a sua paz bendita fique convosco. Jerônimo. Amor, paz, luz. Tende amor. Tende paz, meus irmãos. Deus vos dê luz. 3 elementos, sem os quais não há felicidade perfeita. Amor para com Deus e os homens. Paz, necessária ao sossego do espírito e tranquilidade do corpo. Luz, esclarecimento da alma, do pensamento. Tende estes 3 elementos, meus amigos. Depende de vós adquiri-los. Se o vosso coração é limpo, se o vosso desejo é puro, se sois agradecidos às bênçãos do Pai, tereis amor, porque Deus é amor e Jesus, seu bendito Filho, vô-lo testificou na terra. Se desejais somente o bem do próximo, se não guardais em vosso coração sentimentos de rancor contra qualquer de vossos irmãos, tereis paz. Nos corações odientos Jesus não pode fazer morada. Se tendes desejo de saber, se a vossa sinceridade é patente aos olhos do Senhor, essa luz baixará sobre vós e as trevas do vosso entendimento serão dissipadas. Há bem pouco estive convosco. Amei-vos muito e só o vosso bem aspirei. Todavia não fiz muito, porque não fui tão puro quanto devera ter sido. Conheci a luz, conhecia de perto, mas não tive olhar seguro para fitá-la. O seu fulgor perturbou-me. Hoje Deus tem me dado muito dessa luz, mais do que mereço, e eu me esforço para reparti-la convosco. Tende paz, meus irmãos. Tende amor, tende luz. Spinola. Após estudos sobre mundos. Amados irmãos meus, luz e paz. Pertenceis a um mundo onde a dor impera, para proveito dos vossos espíritos. Pertenceis a um mundo em que a luz busca romper a treva da ignorância, para que possais ascender a maior altura. Mas deveis regozijar-vos com isso e render graças a Deus, porque a maior luz do universo já brilhou para o vosso planeta. Essa luz, que um dia se manifestou à Terra em forma de homem, essa luz brilha lá na altura, preparando para vós moradas melhores, onde a felicidade é uma realidade perene. Não desanimeis, amados meus. Confiai nesse foco potente, que do alto focaliza o caminho para o Pai. Essa luz é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele cujo nascimento há pouco comemorastes, aquele que, nascendo em palhinhas humildes, teve mais esplendor em seu berço do que os filhos dos reis da terra, porque a luz que sobre ele brilhava era a luz do próprio Deus. Caros amigos, buscar sempre o caminho que conduz ao Pai, amando e seguindo a Jesus, que vos foi preparar morada em mundos felizes. Paz e luz. Caridade e amor tende para com o próximo, segundo o mandamento do Senhor. Anália Franco. Vida e morte. Vida e morte, meus amigos. O espírito não morre, a matéria se transforma. Logo, a morte não existe. A vida é eterna. Nosso espírito é, em qualquer tempo, em qualquer hora, desde o momento da sua criação, vivo, porque ele é uma emanação do Criador, e de Deus não pode emanar morte, pois ele é vida infinita, e morte significa término, acabamento. Vivei, portanto, despreocupados desse acabamento, porque no dia em que o fluido vital se extinguir em vosso corpo, a matéria se transformará e o espírito tornará o espaço a aurir os fluidos salutares que o retemperem após a jornada que realizou na terra. Vida, meus amigos, sempre vida. Vós estáis vivos, eu estou vivo. Glória a Deus. J. Murtinho. Inteligência e instinto. O homem é um ser pensante, dotado do livre-arbítrio e de inteligência para discernir e resolver. Cada indivíduo é, por conseguinte, responsável por si próprio, pela direção que dá à sua vida. Assemelhando-se ao bruto, no entanto, muitas vezes o homem segue os seus instintos materiais, sufocando a inteligência, a centelha divina que lhe deve guiar os passos esclarecendo-lhe a razão. Cuidai, meus amigos,
de conservar clara a vossa inteligência, tal qual as virgens prudentes, que conservavam acesas as suas lâmpadas. E não apagueis o farol que deve vos esclarecer a razão, como as virgens loucas, que deixaram sem azeite as suas candeias. O instinto é o guia do animal irracional. A inteligência é o guia do homem responsável. Deus vos esclareça cada vez mais o entendimento e permita que sempre vos guieis pela razão esclarecida. Antônio Caldas. Caridade, amor, paz e luz, minhas caras irmãs. Como me apraz estar convosco, minhas amadas companheiras. Deus seja sempre em vosso meio e vos inspire sempre em tudo quanto tiverdes a empreender. Deus seja convosco para que possais realizar aquilo que é o vosso desejo realizar. A caridade é o vínculo que une os homens a Deus. Sede caridosos, e Jesus, o Divino Mestre, estará convosco. Minhas queridas companheiras, a mulher tem capacidade maior para amar e sofrer do que o homem. Viestes para este mundo trazendo missão que deveis vos esforçar por cumprir, a custa embora de sacrifícios. Sois mães. Tendes filhos queridos ao vosso coração e sabeis avaliar por isso que serão filhos sem mãe. Lembrai-vos que vós tendes o dever de agasalhar essas aves sem ninho, dando-lhes o agasalho, o conforto que lhes daria um verdadeiro coração de mãe. Vós, cujos filhos partiram para o além, deveis procurar vos aproximar deles pelo amor e cuidado que dispensardes às crianças sem mãe. Vós, cujas filhas partiram para o infinito, não vos esqueçais de que todo o benefício que fizerdes às filhas sem mãe redundará em luz para os vossos seres desencarnados. Anália Franco. Fluidos. Paz, meus amigos. Luz e bênçãos do Senhor sobre vós. Fluidos salutares derrame o Senhor sobre vós. Que eles revigorem o espírito, que eles saturem o vosso pensamento para o santificar, que eles restaurem as chagas do vosso coração, dulcificando as suas mágoas. Fluidos de paz, fluidos de amor, fluidos de harmonia, que vos liguem estreitamente uns aos outros, para que a vossa comunhão seja perfeita. Seja Deus louvado. Paz e luz aos homens. Espero que continueis a meditar sobre a ciência espírita, e que ela seja um manancial de grandes ensinamentos para vós, e que das abóbadas celestes desçam esses majestosos fluidos, esplendentes de luz e amor, para que em catadupas de bênçãos vos aproxime do Pai, por meio de Jesus. Viana de Carvalho. Cuidai dos vossos espíritos. Luz e paz, meus irmãos. A vida espiritual é digna de todo apreço e merece cuidado especial da parte do homem. Vosso corpo é imortal, vossa alma é imortal. Vivei para o espírito porque, tudo isto, matéria, farrapos, tudo fica na terra, porque é da terra. A alma, essa passa para a eternidade, porque é imortal. Cuidai dos vossos espíritos, companheiros. Cuidai deles. Dai-lhes o pão que os alimente, a instrução que os eleve, a caridade que os salve, porque sem caridade ninguém verá a Deus. Sede puros de pensamentos e a ninguém pagueis o mal com o mal. Sois espíritas. Ser espírita é ser cristão. Tende fé, pois, nas promessas de Jesus e ponde em execução a sua santa lei. E que Deus vos abençoe, ao asilo espírita, João Evangelista e, com ele, as futuras criancinhas que aqui se hão de abrigar. Sede felizes em espírito e amai-vos fraternalmente. Spínola. Limpeza interior. Paz e luz, amados irmãos. Espíritos desencarnados cercam o vosso mundo, andam em derredor das criaturas humanas, influenciando-as, auxiliando-as ou prejudicando-as. Tal seja a aura que cerca o homem, tal será a sua assistência espiritual. Tende, pois, muito cuidado em preparar ao redor de vós mesmos uma atmosfera de simpatia e afinidade para os espíritos puros, e assim afugentareis os malignos. Que pode esperar a criatura que se compraz no vício, senão uma companhia espiritual de viciosos?
O que pode esperar o homem limpo de coração e de pensamentos senão a companhia de espíritos igual sentir e igual pensar? Esforçai-vos por limpar o vosso interior, meus amigos, preparando o ambiente